Fala, meu amigo fanático. Seja bem-vindo novamente aqui no nosso humilde canal. Sinta-se em casa, e já vai comentando aí, o que você acha da contratação de Luiz Felipe Scolari, como treinador do Corinthians? Você acredita que ele pode resolver os problemas do Timão? Ou você é contra a contratação do técnico mais vitorioso com a camisa sem valor, do time sem mundial, o Palmeiras? Deixe aí nos comentários a sua opinião, aqui ela tem muito valor. Vamos falar também sobre conversa de Carlitos TVs nas redes sociais, envolvendo o Corinthians. Bastidores e curiosidades sobre o próximo jogo do Timão. Tudo isso e muito mais. Já vai deixando aquele like maroto para fortalecer o nosso trabalho, e ajudar esse canal que também é seu. Confere aí se você está inscrito no nosso canal, e com o sininho ativado para não perder nenhuma das nossas notícias diárias. Sem mais enrolação, bora para as notícias. O primeiro gol do Brasil nas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2022 foi anotado por Marquinhos, cria do Corinthians, no duelo contra a Bolívia na Neoquímica Arena, nesta sexta-feira. O Timão aproveitou para destacar o feito da cria do Terrão nas redes sociais. Abre aspas. Primeiro gol da seleção brasileira nas eliminatórias não poderia ser diferente. Hashtag filho do Terrão, Marquinhos, na Neoquímica Arena, registrou o clube. O gol saiu aos 16 minutos da primeira etapa, quando Danilo cruzou na medida para Marquinhos, que estava livre de marcação e testou firme para abrir o marcador. Hoje jogador do PSG da França, Marquinhos foi revelado pelo Corinthians em 2012, mas atuou por apenas 15 partidas com a camisa alvinegra. No mesmo ano em que subiu ao profissional, foi adquirido pela Roma e começou a sua carreira no futebol europeu. Vale destacar que a seleção brasileira, comandada por Tite, venceu o fraco time da Bolívia por 5-0. Já vai comentando aí, uma nota para a seleção brasileira, e comenta também se você acredita na conquista do Mundial de 2022. Deixe aí nos comentários a sua opinião, aquela é muito importante. Mudando de assunto. Thiago Nunes pela primeira vez falou sobre sua saída do Corinthians. O técnico, demitido após a derrota no Clássico para o Palmeiras, explicou que buscava no Timão a contratação de jogadores de nível europeu. Disse que se surpreendeu com as dificuldades financeiras da instituição e explicou as dispensas de Ralf e Jadson da equipe. Abre aspas. Claro que Ralf e Jadson poderiam ser úteis. São atletas de qualidade. Com a bagagem que têm, poderiam ser úteis. Mas ser útil é pouco para o Corinthians. Pensava em jogadores para serem titulares do Corinthians, do Manchester City, Real Madrid, Flamengo. Ser útil é desrespeito com a carreira deles. Percebemos que tivemos que buscar dentro do próprio Corinthians para sanar dificuldades. Como encarei a mudança de características de jogo, eles não iriam casar. Não sabia das dificuldades financeiras. Teve o agravante da pandemia. Acabou dificultando muito o trabalho da direção, que se esforçou para trazê-los. Muitos foram oferecidos, mas precisávamos de nível europeu, afirmou em entrevista à ESPN, que completou dando o exemplo de um outro clube brasileiro para exemplificar o nível de jogadores que era desejado no Timão. Thiago Nunes também evitou colocar em si mesmo todo o peso do desempenho e de sua consequente saída do cargo de técnico do Corinthians, culpando a diretoria por parte dos resultados. Abre aspas. Sobre a saída, tem coisas que não podem ser direcionadas para mim, mas sim para a direção. O trabalho foi transparente, sempre fui franco e direto. Cobramos quem tínhamos que cobrar, elogiamos quem tínhamos que elogiar. Fomos honestos. Dentro da proposta que nos foi colocada no ano passado, a intenção clara da mudança do método do trabalho, aproveitamento da categoria de base. Tentamos pensar primeiro no clube, no projeto, na continuidade. Tenho certeza, não é só no Corinthians. Resultado tem peso fundamental. É natural que aconteça. Mas em um ano de tantas mudanças, seria normal oscilar resultados. Não para o Corinthians. É uma grande cobrança, como no Flamengo, grande popularidade. É difícil imaginar que o torcedor possa aceitar o projeto, que aceite esse tempo e nos fatores que influenciam na oscilação de performance e resultado. Esse processo de mudança não popular vai trazer frutos a longo prazo. Ideias, perfil de jogadores. Corinthians precisa buscar um novo patamar, disputar títulos nacional e internacionalmente. É preciso para voltar a ser o grande clube que é, disse o ex-técnico do Corinthians. E você, amigo fanático?
Gostou da demissão de Thiago Nunes? Ou você acredita que o treinador precisava de mais tempo para implantar sua filosofia europeia? Deixe aí nos comentários a sua opinião. Na minha opinião, se começou errado, fica difícil de dar certo. Juan Casares e Mauro Bocelli deixaram o banco no segundo tempo dos jogos contra Atlético Goianiense, Red Bull Bragantino e Santos e tentaram ajudar o Corinthians a melhorar ofensivamente. Hora de tê-los como titulares do timão. Não na avaliação da comissão técnica. Segundo a apuração do Globo Esporte, os dois estrangeiros devem seguir no banco de reservas na partida contra o Ceará, domingo, às 20h30, horário de Brasília, no Castelão. A avaliação de Diego Coelho e de sua comissão é que, hoje, nenhum dos dois tem condição física para jogar uma partida por 90 minutos. Mesmo com 5 substituições permitidas, a comissão não pretende iniciar o jogo com trocas já previstas. Prefere manter os dois jogadores no banco como uma opção para incendiar a etapa final. Além disso, como a intensidade do início do jogo é maior, há o temor por lesões em caso de uma exigência física maior do que os dois jogadores podem suportar. Mudando de assunto. Luiz Felipe Scolari, um dos técnicos mais vitoriosos do time sem mundial, disse ao ex-volante Vampeta que trabalharia em qualquer time do mundo. O treinador foi questionado sobre a possibilidade de aceitar uma eventual proposta do Corinthians, que busca um treinador no mercado da bola. Abre aspas. Mandei uma mensagem para o Felipão perguntando se ele tinha recebido alguma proposta do Corinthians, se ele trabalhava no Corinthians. Liguei, mandei mensagem para saber se ele aceitaria uma proposta como profissional. Ele falou que é profissional e trabalharia em qualquer time do mundo, disse Vampeta em entrevista ao UOL Sport. Além do Corinthians, o Vasco também está à procura de um treinador, depois da demissão de Ramon Menezes, última quinta-feira, dia 8. Felipão também já foi sondado pelo São Paulo no passado. A reportagem procurou Felipão para comentar o assunto, mas ele não quis falar sobre a eventual proposta corintiana. Segundo a apuração do UOL Sport, uma das preocupações de Felipão é a instabilidade política de alguns clubes. O Corinthians, por exemplo, terá eleições presidenciais no próximo mês. E você, amigo fanático, o que acha da chegada do Felipão no Corinthians? Deixe aí nos comentários a sua opinião. Felipão pode ajudar o timão? Ou você acha que isso tudo não vai dar certo? Mudando de assunto. Desde quando abriu a sua conta na rede social, Carlitos Tevez, o camisa 10 do Boca Juniors, está mais próximo do torcedor, e sempre interage em lives, sozinho ou com familiares, onde mostra um pouco da sua intimidade. Na noite da última quarta-feira, ele bateu um longo papo com os seguidores e contou um pouco dos bastidores da sua vinda para o Corinthians na temporada 2005. Com apenas 20 anos, Carlitos Tevez era uma das apostas do timão para o elenco estrelado da MS na primeira reunião com o empresário, Kajor Abichan e Alberto Dualib. O figurino de Carlitos despertou atenção. Abre aspas. Quando acertei o contrato, viajei até o Brasil para assinar e conhecer o presidente do Corinthians. A minha primeira reunião foi com o Kia, que gostaria de passar algumas coisas e bater um papo. Quando chego no encontro, ele se depara comigo de shorts, chileno de dedo e ganha alguns olhares. Iniciou o argentino aos risos, antes de completar. Abre aspas. O pior de tudo é que a reunião aconteceu no Hilton, um hotel charmoso de São Paulo. Quando começo a conversar, escuto uma senhora dizer: "Este garoto que vocês querem comprar por 20 milhões. A impressão é que eu era um morador de rua. Depois de conversar, eu fui até o meu quarto e dei risada da situação. Eu tinha pouca idade e saía pela primeira vez da Argentina. Sem chileno de dedo, mas com chuteiras no pé, Carlitos Tevez assinou com o Corinthians e mostrou a sua qualidade em campo. No Brasileirão de 2005 ele foi importante e ajudou o timão a faturar o pentacampeonato nacional." O atacante Mauro Bozelli, do Corinthians, foi oferecido a Peñarol, do Uruguai, no início do último mês de setembro, mas não despertou grande interesse do clube aurinegro, segundo apurou o ESPN. O argentino tem contrato com a equipe brasileira até o final deste ano e não deve permanecer. Seu futuro, porém, só será decidido depois do término do vínculo. O ESPN ainda obteve a informação de que Bozelli faz parte de uma vasta lista de um banco de talentos do Peñarol. Porém, o clube uruguaio sequer abriu negociação com o Corinthians. Com 35 anos e um salário acima da média no Corinthians, no caso a quase dos R$ 500 mil por mês,
O centroavante ficou muito distante do que o Peñarol pensa como ideal para o futuro. A reportagem da ESPN ainda entrou em contato com José Iribarren, empresário do atleta, que disse que Bozelli não conversou com nenhum outro clube neste período e que pensa em terminar o contrato com o Corinthians. Em crise financeira e com atrasos salariais nos últimos meses, o clube alvinegro não deve renovar o vínculo do atacante, que passaria a ficar à disposição do mercado a partir de janeiro de 2021. Atualmente reserva de Jô no Corinthians, Bozelli costumava revezar a vaga de titular até a chegada do atual camisa 9 com Wagner Love. Em 2020, o argentino soma 6 gols em 18 partidas e atuou em boa parte do Campeonato Paulista. Iniciou também a primeira fase da Conmebol Libertadores, na eliminação em casa para o Guarani, do Paraguai. Compartilhe esse vídeo e deixe outro fanático informado. Valeu, amigo fanático. Vai Corinthians!